A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom, estou aqui hoje, é o último dia do ano e eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem algo que Deus falou comigo nesses dias, nessas experiências não muito agradáveis que eu tive. E eu quero contar para você aí um testemunho. E em cima desse testemunho eu tenho uma palavra que, se você abraçá-la, se você entendê-la, se você aceitá-la, você vai ter um ano completamente diferente em 2021, um ano muito melhor. Eu tenho flechas da vitória para compartilhar com você. Os irmãos sabem que desde março... deixa eu avisar um pouco, eu estou meio sem fôlego. Talvez eu tenha que parar, não posso falar com muita rapidez, porque senão eu perco o fôlego. Mas os irmãos sabem que desde março nós estamos aí enfrentando essa praga do inferno. E estamos orando, estamos confrontando, estamos resistindo e graças a Deus as coisas, a guerra, vai em paz. Mas agora, mais no final, o diabo sempre insiste, Teve um repique e acabou que eu fui infectado também com essa praga do inferno. Eu estou na 4ª semana. A primeira semana foi uma semana de aqueles sintomas normais aí, de dores no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, meu corpo não podia tocar, que doía tudo, até tomar banho doía. E depois, aí eu fiquei uma semana internado, depois eu fiquei uma semana em casa tomando medicação, e agora eu estou na 4ª semana que acabou a medicação e o corpo tem que reagir. Então, se você está orando por mim, continue orando, que ainda tem coisas a serem conquistadas. Mas sabe, irmãos, quando eu fui infectado, eu percebi no dia, ou pelo menos naquele momento eu percebi algo que está estranho, na minha vida. E eu estava em Goiânia, aí resolvi vir, questão de hospital, questão de que eu estava junto com meus parentes e eu não queria que ninguém pegasse, e aí eu pensei, mas eu vou ter que dirigir 1000 quilômetros, talvez isso aí pode complicar. Mas de todo jeito eu vim. E fiquei aqui uma semana em casa. Eu cheguei, fui direto no hospital, o médico já me passou alguns remédios e fez exame, deu positivo. Tá. E durante essa semana, essa primeira semana, a coisa ia até razoavelmente bem. Até uma hora que eu comecei a ter muita náusea. Então, todos os outros sintomas eu fui administrando, mas essa náusea, eu não conseguia administrar isso. É muito ruim. E eu não conseguia, e aí foi indo, eu não conseguia nem comer e nem beber. E eu ficava pensando, poxa, meu corpo precisa estar forte, eu preciso comer. E agora eu não consigo comer nada, muita náusea. E aí eu falei, eu não vou forçar a barra. Aí forcei a barra, acabei vomitando e aí eu falei, agora vai ficar pior mesmo, porque eu vou ficar desidratado e tudo. Sabe, nesses dias que eu estava dessa forma, com muita náusea, e era tanto que eu não vou falar que eu desisti de viver, mas eu sentia nessa praga algo diferente. E porque eu já fiquei doente, eu já fiz cirurgia, eu já fiquei internado, mas eu sentia algo completamente diferente. Era uma morte, uma morte. Não era uma questão física. Era algo que estava assim, chupando a minha vida. E eu sentia isso na minha alma. Não era só a questão do corpo. Eu sentia meus pensamentos, meus sentimentos sendo tudo chupado, sabe, assim, tragado. E eu orando a Deus. E eu
eu comecei a orar e falei, Deus, o que está acontecendo? Me livra disso, né? Me livra disso. E eu estava esperando, assim, sabe quando Naamã foi lá em Eliseu e ele esperava que Eliseu saísse, punha a mão, mandasse a lepra embora e acabasse com aquilo? É o que eu estava esperando que Deus fizesse, assim, um milagre, um toque de poder e acabar com isso. É isso que eu estava esperando. E a sensação que eu tinha é que eu estava só. Parece que Deus não estava ali comigo. E eu orando. E eu ficava pensando assim, Deus, o que está acontecendo? Onde o Senhor está? Eu não sou curado, esse negócio está desse jeito. E aí já tinha uns 5 dias que eu não comia e nem bebia. Não dava conta nem de beber nem água. E aí eu ouvi Deus falando. Eu ouvi Jesus falando, eu estou aqui. Mas é importante você passar por essa experiência. E eu falando, sabe aqueles momentos assim que você nem pensa direito? Porque eu já tinha orado tudo que eu tinha que orar, eu já estava, e assim, nada acontecia. E aí eu só falava, Senhor, tem misericórdia, né? Senhor, me livra disso. Essa era a minha oração, era só essa. Aí Jesus falou para mim, falou, olha, eu quero que você entenda algo. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Mas eu quero que você entenda que não existe nada nesse mundo a não ser morte. E você está vendo a morte, olho no olho. E eu quero que você veja, porque isso é a única coisa que esse mundo pode oferecer, morte. Ele distrai você com alguma outra coisa, com um carro, com uma casa, com um emprego, com um passeio, com uma roupa, com uma comida, mas na verdade ele está oferecendo morte. Isso é morte, isso que você está passando, isso que você está experimentando. Sinceramente, nunca tinha experimentado isso dessa forma. E eu falei, Senhor, faz alguma coisa nisso. E aí foi, sabe, alguns dias assim, e eu tinha até pensado, né? Falei, olha, se esse negócio complicar e eu partir, queria até ter feito uns vídeos para deixar para a igreja, para meus netos e tudo. Só que a coisa piorou de tal forma que eu não tinha ânimo para nada. E aí o Senhor falou para mim, entenda, eu quero que você entenda, o mundo só produz morte. Eu sou a vida, eu sou a vida. E aí, isso deu 10 dias e a coisa estava muito ruim, aí eu acabei tendo que ir para o pronto-socorro. A hora que chegou lá, o médico fez os exames e me chamou e falou assim, a sua tomografia está um lixo, você precisa ser internado. Eu até pensei, eu não sei o que ele, se ele quer me animar, se ele, o que ele quer fazer falando isso, nem falei nada para ele, fiquei pensando. Eu falei, tá bom, eu vou para casa, vou me arrumar e venho. Ele falou, não, você não entendeu, você precisa ser internado agora. Eu falei, agora? Eu falei, agora. E aí eu fui internado, sabe, e Deus falou comigo quando Jesus disse que Ele queria que eu entendesse que Ele estava ali e que eu estava enfrentando a morte. E eu quero deixar claro para você, não era uma questão natural. Eu entendi, eu senti na minha vida esse espírito de morte. Não é uma questão só de não estar vivo. É uma coisa interior que produz assim um desespero, sabe? E Deus falou, mas eu estou aqui. E aí Jesus falou algo para mim.
né, antes de eu ser internado. Ele falou assim: você vai sair disso, mas você precisa aprender a celebrar a vida. Celebre a vida. Celebre a vida. E a vida vai tragar a morte. A vida é mais poderosa do que a morte. Eu sou a vida. Celebre a vida. Eu só ouvi essa frase: celebra a vida. E aí, com muita ânsia de vômito e tudo, não conseguia ler, não conseguia escrever, não conseguia falar. Fui perdendo começar a falar, começar a tossir tudo, então. E aí só aquela frase que Jesus falou: celebre a vida, celebre a vida. Eu falei: Senhor, o que é isso? Como que é que eu celebro a vida e tudo? E aí eu fui para o hospital, fui internado. E a hora que eu fui internado, então eu assim, meio confuso, né, com todas aquelas ânsias e tudo e aí eu falei: bom, Senhor, celebrar a vida, eu nem sei o que é que o Senhor está falando, estou desconcatenado. E eu começar a falar Jesus, só Jesus. Fala: Jesus. Fala: Jesus. O Senhor é vida, Jesus, Jesus. E aí aconteceu um milagre, porque eu fui internado e a hora que eu fui internado, a hora que eu entrei no quarto, os médicos falaram assim: olha, você não pode, ninguém pode ficar com você, você tem que ficar aí sozinho, você não pode sair desse quarto, e trancar o quarto pelo lado de fora. Naquela hora, me deu assim eu fiquei pensando nas pessoas que pegaram essa doença, morreram, nem viram a família, nem nada. Eu falei: é assim que acontece então? Entra num quarto, fica aí, você morre, se for o caso, e não vê mais ninguém. E aí Jesus fala: celebre a vida, celebre a vida. E aí a Zanilda estava lá comigo e ela disse para os médicos: eu não saio daqui. Aí eles falaram: então os dois vão ficar confinados aí no quarto. Eu falei: tá bom. E aí nesse momento Deus fez um milagre e eu só conseguia falar: Jesus, só isso. A minha oração era só essa, que eu não sabia nem muito o que falar. E aí as náuseas sumiram instantaneamente naquele momento. Porque eu pensei: se eu ficar aqui do jeito que eu estou aqui, isso aqui é morte. As náuseas sumiram, simplesmente assim, puf, eu falando Jesus. E aí, quando as náuseas sumiram, eu comecei a entender as coisas, porque eu não conseguia nem pensar. Mas aí, a Zanilda, que já tinha dado, né, que estava com Covid, também ficou ruim. E aí foi no pronto-socorro, lá mesmo do hospital. E aí eles pegaram, colocaram em outro quarto. E aí ela ficou num quarto, eu no outro quarto. E aí eu ali sozinho. E ela lá também sozinha. Graças a Deus ela tinha menos sintomas e menos comprometimento do que eu. E ela estava muito bem, graças a Deus. Mas precisava ser internada. E as náuseas sumiram. E aí eu falei: Deus, o que é essa questão? Celebrar a vida. Aí Jesus falou para mim. Aí eu consegui entender. Sabe? E é essa palavra que eu quero dar para você. Jesus falou para mim: olha, eu sou a vida. Aonde eu chego, a morte é tragada. A morte é destruída. Então não é uma questão... Existe o poder de Deus. Existem os milagres do Senhor. Mas existe algo que está acima de tudo isso, que é a vida, que é Jesus. E ele diz: celebra a vida. Se você vê um pouquinho de vida num lugar, celebre a vida. E a vida vai crescer, e vai tomar conta, e vai resolver tudo. E Jesus falou para mim que nós temos a morte, o nosso corpo tem a morte. E a morte, ela tem um jeito de ser. Ela reclama, ela discute, ela critica, isso é morte.
E a nossa cabeça funciona assim. Aí Jesus começou a falar, olha, tem 3 formas de você celebrar a vida. Primeiro, valorizando a vida. E aí Jesus me lembrou lá da multiplicação dos pães, né? Quando Jesus foi multiplicar os pães, estava lá aquela quantidade de pessoas e não tinha comida. E vamos ler essa passagem? Eu quero ler esse pedacinho. Olha o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 6. E a Bíblia diz o seguinte: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então olha o que acontece. Tem lá uma necessidade, morte, fome é morte. Aquela quantidade de pessoas. E o que é que tinha ali? Tinha vida, 5 pães e 2 peixes. Mas André falou: o que é isso para tanta gente? Ou seja, André desconsiderou, sabe, ele não valorizou o pouco da vida que tinha, que era o alimento, que ia suprir todo mundo. Mas Jesus estava ali, ele é a vida. E aí ele falou: tá bom, então manda todo mundo sentar, me dá 5 pães e 2 peixes. E agradeceu. Então Jesus valorizou a vida que estava ali, que era aqueles 5 pães e 2 peixes. Então, celebrar a vida, que foi o que Jesus disse para mim, a primeira coisa é valorizar a vida. Sabe, é você enxergar a vida e dar valor ao que tem vida. Então, a gente ora, a gente casa, e o nosso cônjuge tem muita vida. Mas às vezes tem também morte. Mas a gente olha para a morte e valoriza a morte, critica, despreza, fala mal, infama, ao invés de valorizar e de celebrar a vida que está nele. Sabe o que acontece com esse casamento? Destrói. E Jesus falou para mim: valorize a vida, celebre a vida. E a vida cresce e toma conta. Então, eu quero insistir com você. Celebre a vida. O que é que tem de vida ao seu redor? No seu casamento, com seus filhos. Seus filhos é uma bênção, mas deve ter também problemas. Você vai optar em valorizar a morte ou a vida? Valorize a vida. E a vida cresce e toma conta e destrói toda a morte. O seu trabalho. Você está trabalhando. Glória a Deus, quantas pessoas desempregadas. Ah, mas não é o trabalho. Mas ele não é o trabalho que você gostaria, mas é um trabalho. Tem vida nisso. Deus usa isso aí. Valoriza, celebre esse trabalho. E ele vai crescer. Celebre a sua empresa. Celebre a saúde que você tem. Ao invés de olhar a parte de doença, olhe a parte da saúde. Celebre a vida. Isso é o que Jesus falou para mim fazer. Então a primeira coisa, celebrar a vida, é valorizar. Valorizar. Sabe por quê? Jesus é a vida. Quando você celebra a vida, você está celebrando Jesus. E quem está com Jesus, Jesus celebrou.
valorizou os 5 pães. 15 mil pessoas comeram, ainda sobraram comida. E os discípulos não entenderam. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois lá na tempestade, uma das razões ali é que eles não tinham entendido a multiplicação dos pães. Por quê? Porque eles não celebraram a vida. Sabe, o Senhor disse para mim, eu te chamei para celebrar vida. E aí o Senhor disse o seguinte, que Ele virou o tempo para vitória, para mim e para a igreja que eu lidero, e você faz parte disso. Ele deu essa palavra no início desse ano, que está terminando. E todo o propósito tem tempo e modo. O tempo, Deus definiu, é tempo de vitória. Não se encerra no dia 31 as vitórias. Jesus falou para mim, eu continuo dando as vitórias para você. Elas estão à sua disposição, mas tem um modo de como você ter essas vitórias. Ele falou, e o modo é, celebre a vida. Então eu quero falar para você, esse próximo ano nós continuamos no ano de vitórias, porque Deus mudou o tempo para conquistas e vitórias. O Senhor nos deu isso. Mas a forma de você tomar posse dessa vitória é celebrando a vida. Então, como que você celebra a vida? Valorizando aquilo que é vida. Ainda que seja um pouquinho. Ainda que seja 5 pães e 2 peixes. Celebre que isso vai multiplicar. Porque a vida multiplica. Ela cresce quando você celebra ela. A outra coisa é se alegrando. Se alegrando com aquilo que Deus deu. Sabe, o homem natural, ele vai olhar a morte. Ele vai olhar as dificuldades, ele vai olhar as tribulações, ele vai olhar isso. Mas o homem espiritual vai olhar a vida. Então, quando eu estava lá todo nauseado e tudo, eu estava olhando a morte. Eu não via Jesus. Eu falei, cadê o Senhor? Eu me sinto sozinho. Jesus falou, eu estou aqui. Olha para mim. Eu estou aqui. Eu não te deixei. Eu estou aqui. Eu quero que você celebre a vida e você vai sair disso. Fortalecido, renovado, restaurado. Então hoje nós temos aí o nosso culto e eu vou te falar de coisas que você pode celebrar a vida. Então primeiro valorizando, valorize a salvação, valorize a obra do Calvário, valorize o cônjuge que Deus te deu, valorize os filhos que Deus te deu, valorize o emprego que o Senhor te deu, valorize a liberdade que o Senhor deu, valorize a saúde que o Senhor deu. Valorize os recursos que Deus colocou na sua mão. Valorize. Seja agradecido. Agradecido. Agradeça o Senhor por isso. E isso se multiplica à medida que você celebra a vida. Jesus falou, celebra que multiplica. E uma outra forma de você celebrar a vida é você sonhar. Nós temos um novo ano. Então sonhe, porque quando você sonha, você está acreditando que a vida vai se multiplicar. Você está celebrando a vida. Então sonhe, faça seus alvos. Agradeça ao Senhor o que Deus te deu. Que não importa o que seja uma camisa, seja um sapato, seja um jantar que você teve ou tem, valorize, agradeça ao Senhor o que Ele te deu. Isso é celebrar a vida. E seja generoso. Nós temos aí a nossa oferta das primícias. A pessoa que valoriza a vida, ele é generoso. Ele compartilha. E eu quero te falar, não é só a oferta das primícias. Essa é uma oferta que te representa. Essa é uma oferta anual que nós fazemos. E somente aqueles que realmente entendem a vida, estão celebrando a vida, vão ofertar. Mas faz mais do que isso. Sabe, compartilha as roupas que você tem com quem não tem. Compartilha a comida com quem não tem, a que você tem. Porque a vida, quando você celebra e você compartilha, ela se multiplica. Isso é um princípio espiritual. Então, essa é a forma de nós avançarmos. E eu estava lá no hospital
E pensando, porque eu falei para o médico, falei, olha, eu nunca reuni toda a minha família depois que todos os meus netos nasceram. E o meu filho veio de fora do Brasil para a gente poder estar junto. E agora eu estou aqui nesse hospital, minha esposa também. E ele nem na minha casa está hospedado numa outra casa. E eu gostaria de passar o Natal todo mundo junto. E o médico falou, olha, não tem jeito, esquece isso. Você tem que ficar aqui no hospital, porque você precisa tomar todos os remédios para a gente ver o resultado disso, ver como que vai ser, então esquece. Eu ouvi aquilo e esqueci. E fiquei lá. Só que aí, como as náuseas tinham passado, eu comecei a ler um pouco as mensagens que tinham me mandado, porque eu tinha parado de ler, porque eu não conseguia ler, eu lia, ficava nauseado. E aí o Vital, que é uma pessoa que sempre Deus usa para me abençoar com uma outra palavra, ele mandou uma mensagem para mim assim, pastor, não estou orando só por você ser curado, não, mas para você poder desfrutar da sua família no Natal. Aí eu li aquilo, e aí Jesus falou, é isso que eu quero que você faça. Celebre a vida. Você aceitou ficar quieto, parado, sem desfrutar daquilo que eu dei para você. Eu te dei filhos, eu te dei netos, eu te dei a oportunidade de estar junto com eles. Mas você aceitou não estar. Então aquela palavra que ele falou, olha, estou orando, aquilo entrou como vida e eu comecei a celebrar Jesus. Falei, Senhor, amém. Eu quero o Senhor, eu quero minha família também. Eu quero estar com a minha família. Era uma coisa impossível naquele momento. E aí, o que acontece? Na segunda-feira, o médico estava passando todos os dias e ele sumiu. E eu pensando, puxa vida, talvez eu tinha uma oportunidade de ir para casa. Eu ia conversar com o médico, ver se eu convencia ele, mas aí no final da tarde ele chega lá. Aí ele chegou e falou para mim assim, você é alguém obediente? Eu olhei para ele e falei, não estou entendendo. Ele falou, você segue prescrição médica e tudo assim? Você é disciplinado? Eu falei, acho que eu sou. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai para casa, você vai tomar os remédios em casa. A hora que ele falou aquilo, eu tinha celebrado a vida, sabe? E aquilo foi uma alegria muito grande. Só que aí, eu saio lá do hospital e chego aqui em casa. Estava aqui a Magali e a Silvia, estava arrumando a casa, mas não tinha minha esposa, não tinha meus filhos. E aí eu fiquei olhando, falei, agora eu estou aqui sozinho. Antes eu estava lá no hospital, estou aqui, estou feliz de estar aqui, mas sozinho. Eu falei, Senhor, ainda tem coisa a ser feita. Minha esposa que está aqui, meus filhos também. E aí, dormi. No outro dia de manhã, a Zanilda liga para mim e fala, olha, a médica entrou aqui e me liberou para ir embora. E aí eu celebrei a vida novamente. Chorei diante de Deus, falei, obrigado. Aí liguei para meus filhos, aí eles vieram e nós passamos o Natal juntos. É lógico que estava sem fôlego, mas estavam todos juntos. E eu alegre, celebrando a vida, agradecendo a Deus. Pela minha esposa, pelos meus filhos, por cada um dos meus netos. Sabe, isso foi algo muito importante para mim. Muito. E nesses dias que eu fiquei no hospital, Deus falou muito comigo. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar com você. Mas o que eu quero deixar para você hoje nós estamos num tempo de vitória, sabe? Nós estamos num tempo que Deus resolveu abrir as portas para mim e para você. Em todas as áreas. Seu casamento, sua família, sua saúde, seus negócios, seu ministério. É tempo de vitória que
quero te falar isso. E o modo de se conquistar essa vitória é celebrando a vida. E eu quero falar para você, celebre a vida. Muda essa mentalidade. Entenda, o mundo é morte, mas eu e você fazemos parte do reino de Deus que é vida. Jesus é vida, Ele é a vida dos homens. Então, quando nós celebramos Jesus, a vida multiplica e traga toda a morte. Ela destrói toda a morte em volta. E você cresce, e você desfruta, e você amadurece, e você conhece mais o Senhor. Então, resumindo, o Senhor não me largou. O Senhor só estava me ensinando a como vencer. Eu aprendi. E isso é para a minha vida eterna. E é para você também. Então, celebre a vida. Hoje é um culto para você terminar o ano. E eu quero estar com você. Celebre a vida. E continue celebrando a vida. Porque nós temos muitas vitórias para conquistar. Nós temos muitas guerras para vencer. E Deus tem muitas bênçãos para nós. É lógico que Deus pode fazer milagre e Ele faz milagres. Mas eu quero te falar, o maior milagre é a vida que Ele te deu. É a vida que Ele me deu. Esse é o maior milagre. E é isso que eu e você precisamos celebrar. Jesus, a vida. Então, faça os seus agradecimentos, faça os seus alvos, seja generoso na sua oferta, compartilhe com as pessoas, porque vai multiplicar a vida que você celebrar. Toda a vida, essa é uma palavra de Deus para você, toda a vida que você celebrar nesse ano, ela vai se multiplicar na sua vida. Ela vai se multiplicar ao seu redor. Tudo que você celebrar. Porque é assim que Deus nos chamou para vivermos. É assim que a gente vai ter as vitórias. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Esse é o meu testemunho. Continue orando, porque eu estou ainda com muitas coisas ainda para serem restauradas aí na minha saúde. A Zanilda também. Mas eu estou celebrando a vida. Estou celebrando a vida. Estou em paz. Estou em paz. Desfrutando do Senhor. E isso é para você e para sua família também. Amém, queridos? Então tenha um excelente ano na presença do Senhor. E saiba, qual é o modo da vitória? Celebrar a vida. Como que eu celebro? Valorizo, agradeço, compartilho daquilo que é a vida que o Senhor me deu. Aquilo que Deus colocou na sua mão como vida. Faça isso. E vamos para as vitórias em 2021, que serão muitas, muitas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e assim a gente encerra esse ano da melhor forma. Agradecendo a Deus, celebrando a vida e nos preparando para desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Amém, querido? Que Deus te abençoe.